Olá! Quero falar com você sobre os livros mais importantes do yoga que você precisa ler. E essa lista é muito boa para qualquer aluno de yoga que quer se aprofundar no tema e entender um pouco mais. Agora, se você é professor ou pretende ser professor de yoga, esta lista aqui é essencial. Você não pode nem imaginar falar a palavra yoga sem ter lido essa lista. Mas antes, a vinheta. E agora, a lista já começa com esse leitor aqui, que sou eu mesmo. Mas vamos lá para os livros fundamentais. Primeiro livro, você tem que ler Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, esse livro aqui. Por que você tem que ler esse livro? Porque é muito importante você ler o livro mais vendido no mundo sobre yoga. E entender que esse conceito de yoga é mais abrangente do que as capas de revista apresentam. Que é um conceito importante da religiosidade indiana, mas que extrapola para outras ideias e extrapola para outras religiões. E você vai entender os milagres, vai entender a questão da vida após a morte, reencarnação. É tudo muito rico e muito bem explicado nesse livro. Então, você tem que ler a Autobiografia de um Yogi, tá bom? Autoperfeição com Hatha Yoga, do meu querido professor Hermógenes. Este livro é o livro mais vendido de yoga no Brasil. É um livro introdutório à prática de yoga, então você precisa saber o que é básico de yoga e está nesse livro aqui, Autoperfeição com Hatha Yoga. Você tem que saber o que é o básico do yoga, os conceitos básicos e entender por que é o livro mais vendido da história do yoga no Brasil. E um dos mais vendidos do Brasil, hein? Considerando de qualquer área de publicação, é um dos mais vendidos da história do Brasil, mesmo sem falar só de yoga, tá? Então, vale a pena, sim. A tradição do yoga. Aqui a gente já dá um mergulho mais profundo, tá? É uma bíblia sobre yoga. Explica história, explica filosofia do meu querido colega falecido Georg Forstein. Tem um carinho enorme por ele ter me aceito há muito tempo atrás na Associação Internacional de Yoga Terapia, lá nos Estados Unidos, que ele fazia parte, que ele era o membro fundador. E esse trabalho, a tradição do yoga, é uma bíblia, né? Assim, por quê? Porque tem dados históricos, tem tradução de textos sagrados, tem a explicação detalhada das diferentes vertentes de yoga, o porquê que elas são diferentes uma da outra. É bastante rico. Isso aqui é um livro de referência. Você vai comprar, ler esse livro e vai ter ele como referência para tratar desse tema o resto da vida. Você vai ter uma dúvida sobre yoga, você vai consultar neste livro aqui. Tá? O que é isso, o que é aquilo? É um livro que vai te ajudar a responder. Tá? Para alunos mais dedicados, né, aqui a gente vai para temas mais específicos. Laiton Yoga é o livro de asanas, de posturas mais vendido da história. É o livro do Iyengar, publicado em 1966, um livro muito importante. Ele já tem em português, na época que estava escrito, não estava em português. Ele tem uma edição em português, tradução da editora Pensamento, está escrito aqui, que é A Luz do Yoga, tá? Tá bem boa a edição brasileira, já uma capa mais trabalhada, tudo. É um livro que até o Iyengar já não usava mais as referências que ele punha nesse livro, mas é um livro que tem uma característica histórica, no sentido de ser o primeiro grande livro no mundo a falar de asanas, a explicar cada asana, a explicar cada postura, a função de cada uma e tal. O próprio Iyengar depois mudou algumas coisas, começou a trabalhar de algumas formas diferentes, tá? Ashtanga Yoga de Lino Minelli. Apesar de eu ser o tradutor desse livro para o português, este livro é fundamental para você entender o que ensinava o maior professor de yoga da história, Krishnamacharya. Qual era o ensinamento? O que ele estava ensinando para resgatar a tradição do yoga no Palácio de Mysore na década de 1930? E está neste livro. Qual é o método? Qual o jeito de montar os asanas? Qual a sequência de asanas? Como deveria ser ensinado?
como que o maior yogi da história dizia que devia ser ensinado. É este livro aqui, tá bom? Este outro livro também, que eu ajudei a publicar, o prefácio é meu, inclusive está com uma capinha nova atualmente. Bhagavad Gita segundo Gandhi. Por quê? Porque a Gita é um texto importantíssimo dentro da tradição indiana. O Gandhi, o apóstolo da não violência, vai reforçar nessa leitura desse texto a questão de não violência, o ahimsa, tão esquecido nos dias de hoje, tão esquecido entre os praticantes de yoga, sendo que é o primeiro yama, é o primeiro passo da caminhada do yoga. Então, a Bhagavad Gita segundo Gandhi, um livro essencial. Aqui está em inglês, e eu comprei esse livro da primeira vez em inglês também, que é o Yoga Mind and Body do Shivananda, que é uma estrutura de 12 posturas de prática que você faz na permanência dessas 12 posturas, um tipo de prática mais simples, da forma como Shivananda ensinava, mas muito bem ilustrado. Então eu indico esse livro, mesmo que você não saiba muito bem inglês, ele é muito bem ilustrado, é um livro que vale a pena. Se você quer entender o Yoga Sutra e a psicologia do yoga, e entender que yoga é uma questão, é um trabalho de mente. Yoga é o desenvolvimento do processo mental, tem a ver com mente, o entendimento da mente. As posturas que você tanto ouve falar, essas posturas são para acessar a mente, para trabalhar a mente. Então, você quer entender isso? Qual a psicologia, qual as emoções, qual a forma de trabalhar as emoções, o que o Yoga Sutra, o principal texto do yoga, explica? Esse comentário do Yoga Sutra tem tudo isso. A arte da integração do Rohit Mehta, tá? Se você quer entender a filosofia do yoga, um pouco da sua história, o desenvolvimento filosófico do yoga, esse aqui é considerado um dos trabalhos mais importantes no mundo da história do yoga. Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade, tá? É um texto mais difícil de ler, mas explica a evolução histórica do conceito de yoga, as interpretações, o surgimento do Tantra, a própria proibição do Tantra, como que desenvolve os asanas do Hatha Yoga e toda a filosofia por detrás disso. É um texto vale a pena, sim, para quem quer realmente se aprofundar. Aqui nós temos Filosofias da Índia. O Heinrich Zimmer é um autor alemão, professor do Joseph Campbell, que Joseph Campbell foi professor do George Lucas, do Guerra nas Estrelas, então tem uma linha aqui de... Mas ele era amigo do Jung, e ele faz toda a leitura dos símbolos da Índia a partir da sua leitura mística, do seu símbolo mítico, qual o significado da psicologia, da individuação por detrás dos símbolos e dos rituais da Índia. Se você quer entender como que a mente está sendo trabalhada por detrás dessa simbologia, não ficar só na crendice, mas entender os significados por detrás, esse é o livro, Filosofias da Índia. Inclusive esse livro é organizado pelo Joseph Campbell, tá? E nós temos aqui este livro, escrito por mim. Aí você fala, tá botando um livro escrito por ele. Não, esse livro é importante porque é como assim, um dos principais nomes do yoga no mundo é brasileiro. Um dos maiores autores de yoga do mundo se chama Professor Hermógenes. Mais ou menos assim, Ayrton Senna, pro automobilismo. Um dos maiores pilotos do mundo foi brasileiro, Ayrton Senna. E então, se você quer saber bastante de automobilismo, talvez ler a biografia do Ayrton Senna vale a pena para você saber bastante sobre automobilismo. Então é a mesma coisa aqui, saber a biografia de um dos maiores nomes do yoga no mundo, que é brasileiro, é importante, porque também tem a história do yoga no Brasil aqui, nesse livro, tá? Tem um capítulo só sobre a história do yoga no Brasil. Então, você quer entender yoga, leia A Vida do Hermógenes, tá? Aí é muito bem escrito por este aqui que vos fala. Né? E vai falar de nomes importantes. O Hermógenes encontrou pessoas importantes, Gopi Krishna, Maharishi Mahesh Yogi, né? Ele é muito bem relacionado a Shivananda, encontrou Krishnamurti, então você vai saber muito dessas coisas aqui neste livro. Tá bom? Este vídeo, ele é tão importante que qualquer pessoa que quer saber um pouquinho mais sobre yoga deveria assistir e repassar para outra pessoa que conhece, que gostaria de saber mais sobre yoga. Porque aqui está o essencial, a nata do que é importante saber sobre yoga. Tá legal? Compartilha esse vídeo e espero os próximos. Um abraço, tchau.